trocar de Deus. E às vezes troca, irmão. Não, pastor, não troco, troca. Deixa de fazer aquilo que Deus diz que é para ser feito, para fazer às vezes que o seu coração ou que a sua carne pede, devido àquela circunstância, aquele momento de dificuldade. E nós não podemos, não importa a circunstância. E olha, e às vezes aquele negócio, vem algo para apavorar. Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que os homens mais fortes do reino, eles foram lambidos pelo calor só de chegar perto. E mesmo assim eles não se acovardaram, eles permaneceram firmados em Deus. É assim que tem que ser. O Senhor Deus, Ele nunca enganou a mim, nunca enganou a você. Ele foi claro conosco, Ele disse, nesse mundo tereis. A dificuldade ela é normal. Tem pessoa que acredita que só ela tem dificuldade. Ai, pobre de mim, ai, coitado de mim. Não, você é filho do Deus vivo, não tem esse negócio de coitado de mim, não tem esse negócio de dó de mim. Não, você é filho do Deus vivo. Você tem o poder para fazer a diferença na sua vida. Amém? Tem o poder de fazer a diferença na sua vida. Deixa eu falar com você o que Deus colocou no meu coração para conversar com você. Olha aqui para mim. Preste atenção agora. Deixa eu primeiro cumprimentar você, que eu nem cumprimentei. Meu nome é Antônio Júnior. E eu tenho o privilégio de estar aqui a convite do pastor Eduardo Galhardo. O pastor Eduardo Galhardo não é meu amigo, ele é meu irmão. Ele só nasceu em família errada, ou eu nasci em família errada. Nós não somos só irmãos em Cristo. Somos irmãos em Cristo, não tenha dúvida disso. Mas não somos só irmãos em Cristo. Nós temos um sentimento um pelo outro, dado pelo Espírito Santo, que é aquilo que a Bíblia diz, amigo, você é mais chegado que irmão. Ele é meu irmão. É a melhor pessoa que eu tive o privilégio de conhecer na minha vida. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque eu estou cansado de ouvir as pessoas dizendo que é de Deus. Ele nunca me disse que ele é de Deus, ele mostra com o comportamento dele. E é isso que me importa, porque falar até papagaio fala, irmãos. Eu estou cansado, eu estou há 30 anos na Igreja Internacional da Graça de Deus. 30 anos, 31 na verdade, eu vou fazer 32 que eu estou na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu prego o Evangelho de Jesus Cristo no mínimo há 27 desses 32 anos. No mínimo há 27. Então eu estou cansado de dizer, de ouvir, dizer eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou de Deus, sou de Deus. Mas só que é o seguinte, viver. É o que nós temos que entender isso. Quem é de Deus tem que agir como Deus age. Então, por isso eu digo, foi uma das melhores pessoas que eu tive o privilégio de conhecer. E louvado seja Deus por isso, amém? Aí tem uma família maravilhosa, tem a esposa dele, que é uma mulher de Deus, excepcional. Tem a mãe. Oi, mãe, a senhora está boa? Fica de pé para o pessoal ver a senhora. Eu sei que vocês conhecem, mas é a mulher mais bonita de Limeira. Vamos ver a senhora, viu? Ela tem um problema que eu relevo. Ela é corintiana, tadinha, né? Eu fico com dó, eu relevo. Todo mundo tem uma falha, né, irmão? Na vida, né? Mas faz parte da vida nossa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, muito importante. Eu vou ler com você um texto pequenininho aqui, porque eu quero que você preste atenção nesse texto pequenininho que eu vou ler com você. Que está onde, pastor? Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos. É fácil. Primeiro livro aí, depois do Evangelho, né? Capítulo 17, o verso é 11. Fala sobre um povo, irmãos. Fala sobre um povo. 17, 11. E está escrito assim, ó. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer. Há um problema muito sério com a Igreja de Cristo, mas muito sério. Muito sério. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer uma pergunta? Você me responde, sim ou não? Mas responde mesmo. Você está prestando atenção em mim aqui? Você vai responder a pergunta? Sim ou não? Quem é que lembra da Bíblia dizendo que Elias foi levado para o céu numa carruagem de fogo? Levanta a mão para o céu assim. Mentira. Nunca isso aconteceu na Bíblia. Nunca teve escrito isso na Bíblia. Nunca teve escrito. Presta atenção nisso, ó. Presta atenção nesse texto. Olha aqui, ó. Presta atenção nesse texto. Ora, 17:11. Ora, estes foram mais nobres
do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam o quê? Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram. É esse evangelho de ouvir falar que tem que acabar. Nunca na vida a Bíblia disse que Elias foi para os céus numa carruagem de fogo. Não, pastor, não. Tem carruagem de fogo na história? Tem. Passou uma carruagem de fogo no meio de Elias e Eliseu, separou os dois e um redemoinho de vento veio e levou Elias para o céu. Você está compreendendo? Mas por quê que nós falamos que é? Porque nós ouvimos falar e nós nunca fomos lá ver. Esse povo, eles eram um povo mais excelente do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles não ouviam qualquer um, não. Eles não ouviam Antônio Júnior, não. Eles ouviam um homem chamado Paulo. E eles iam lá nas Escrituras examinar. Primeiro eles recebiam de bom grado, com o coração aberto. Se você não parar, presta atenção aqui, se você não parar para receber de bom grado, com o coração aberto a palavra de Deus, você já está perdendo. Tem que parar para receber de bom grado. E olha, preste atenção, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que a fé chega? Vamos, para não ficar na palavra, eu falei sobre examinar o quê? Então, para não ficar na minha palavra, vamos lá, Romanos 10, 17. Irmãos, deixa eu fazer outra pergunta. Posso fazer outra pergunta? Posso ou não posso? Nós falamos do apóstolo Paulo aqui, não foi ou não foi? Sim ou não? Quem ouviu falar que o apóstolo Paulo caiu do cavalo, ficou cego, quando ele encontrou Jesus? Agora é aquele negócio, gato escaldado tem medo de água fria, né? Aí você ninguém levanta a mão. Quem ouviu falar? Levanta a mão assim. Irmão, nem cavalo tinha na história. Mas nem cavalo tinha na história. Mas é esse defeito, irmãos. Esse defeito que tem que acabar. É um evangelho de eu ouvir falar. Me disseram. O evangelho que nós temos que viver é o evangelho de examinar as Escrituras. É esse evangelho. Não é que eu vou desconfiar do meu pastor, não é que eu vou desconfiar de quem está pregando, não, porque é obrigação minha examinar as Escrituras. A Bíblia diz bem-aventurado, isso está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, se eu não me engano. Bem-aventurado aquele que lê os livros dessa lei. Irmão, nós temos que aprender a ler as Escrituras. Nós não lemos, eu ouvi falar, me disseram. E olha, tem gente que se você falar para ela que Elias não foi para uma carruagem de fogo para o céu, ela briga com você. E fala, não, eu li, mas nunca leu. Nunca leu, porque nunca esteve escrito isso na Bíblia. Mas as pessoas, elas ficam nesse negócio de ouvir falar. Irmão, nós temos que aprender a examinar a Escritura. Existe uma coisa chamada texto e contexto, irmão. Alguém vem e fala alguma coisa fora do texto, do contexto, e você vai, engole com linhado e tudo. Não é bem assim, não. Tem que aprender a examinar as Escrituras. Agora, preste atenção nisso aqui, ó. De sorte que a fé vem por ouvir. Quantos ouvir são? Quantos ouvir são? Qual é o primeiro ouvir? Alguns aqui já estão perdendo o primeiro ouvir. Porque o que eu estou prestando atenção? Eu estou prestando atenção que eu estou pregando, um conversa com a outra do lado, o outro está olhando para cima, o outro, você já está perdendo o primeiro ouvir. O primeiro ouvir é esse, é você estar atento. Esquece. Tem gente que vem para a igreja e o corpo dela está aqui, mas ela está pensando na toalha que deixou em cima da cama. Meu marido vai me matar. Esqueci a toalha em cima da cama. Quando eu tampei a panela, será que eu coloquei a cueca dele lá em cima? Não sei se... Não, peraí, esquece. Ou se não, tem aquele negócio, o pastor está pregando, é para você. Não, é para você, irmão. Irmão, é para você. Irmão, você tem que ficar atento. Esse é o primeiro ouvir. É o primeiro ouvir. Você está compreendendo, sim ou não? Aí tem um outro ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece um animal chamado vaca? Conhece mesmo? Ou você só ouviu falar sobre a vaca? Porque para você conhecer a vaca, você tem que conhecer os costumes dela. Conhece a vaca? Você viu como tem uma diferença, irmão? Irmão, uma coisa é eu ouvir falar, outra coisa é eu conhecer. A vaca é um animal curioso. Eu conheço. Por quê? Porque eu parei para pesquisar a vaca. Ela é um animal curioso, a vaca. Você prestar atenção na vaca, ela fica o dia todo assim, ó. Né? Pastando, né, pastor? É.
O dia todo. Aí, à noite, ela não dorme em pé, não. Ela deita. Certo? Mas o que ela fica fazendo a noite toda? Então, irmão, você tem que ser crente vaca. Ô, pastor, não entendi nada. Irmão, presta atenção no que o pastor está pregando. Ou seja, irmão, vai pegando tudo. Depois, medita. Como nós fala lá no interior, matuta. Remói. Porque esse é o caminho para ter fé. Por quê, pastor? Porque esse é o segundo passo da fé. O primeiro passo é prestar atenção. Se você não prestar atenção no que o pastor está pregando, você esquece. Você nunca vai ter fé na tua vida. Porque a fé vem por ouvir. E pelo ouvir, por quê? Você medita, aquela palavra fala com você, irmão. E aí surge um sentimento chamado o quê? Fé, convicção, certeza. Olha, eu perdi um amigo de 30 anos. Até esses dias agora, eu conheci ele na Igreja Internacional da Graça de Deus, em São José do Rio Preto. No ano de 1987, eu me firmei na igreja. E eu lembro que o pastor Jaime de Amorim chegou nessa época em São Paulo. Final de 87, começo de 88. E o que acontece? Eu fui para São José do Rio Preto. Mas foi por quê? Porque Deus me mandou. Por que Deus mandou? Eu vou te explicar para você porque Deus mandou. A minha filha nasceu em 1988. Minha filha mais velha. Camila me deu um outro neto agora. Louvado seja Deus por isso. E no que a Camila nasceu, eu perdi o emprego. Eu era muito metido a esperto, mas eu era muito tolo. Eu fui acertar o meu acerto lá na empresa, que eu fui mandado embora. Eles me fizeram assinar um papel e não me deram um centavo. Eu lembro até o valor, era 18.900. Era 18 milhões, era muito dinheiro. Pelo menos muito dinheiro para mim. Dava para mim viver com a minha família tranquilo uns 6, 7 meses, fora que tinha o seguro-desemprego ainda, né? Mas só que eles me passaram a perna. Fiquei com muito tempo chateado com aquilo, vou ser sincero contigo, porque trouxe uma dificuldade muito grande para mim. Mas a Bíblia diz que tudo coopera a favor daqueles que amam a Deus. Aí o que acontece? Eu estava com um love com Jesus muito grande, uma lua de mel com Cristo muito grande, muita oração, muito jejum, muita busca de Deus, muita leitura da palavra. Eu sempre achei importante você examinar as Escrituras, porque o crescimento ele vem pelo conhecimento. A Bíblia diz lá em Provérbios que Deus, antes de fazer as coisas mais antigas, ele possuiu o conhecimento. Então, o crescimento vem pelo conhecimento que Deus dá. Então, sempre achei muito importante. Então, eu lia muito, orava muito, jejuava muito. E não sei de onde a pessoa tem essa ideia de almoçar no domingo, 6 horas da tarde. Lá na casa dos meus parentes era isso. Domingo, 6 horas da tarde, era almoço. E eu lembro que eu esperei o dia, fui na igreja de manhã, dia todo, chego lá, e lá em casa era isso, era o dia inteiro, cerveja, pagode, e era assim, o tempo todo. E eu, com Jesus, cheio de amor, com Jesus, aí o pessoal à mesa, eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos parar com esse negócio, vamos entregar o coração para Jesus. Aí um dos meus parentes lá, não vou falar porque pode me assistir, aí, um dos parentes lá falou assim para mim, ei, para com essa babaquice de Jesus aí, rapaz, larga a mão dessa besteira. Essa pessoa falou para mim assim, olha aqui para mim, você mora de favor na casa da minha mãe, não tem dinheiro para comprar uma fralda para sua filha, não tem dinheiro para comprar uma lata de leite. A Camila, para me dar uma força, não pegou o peito, tinha que comprar o NAN. Não tem dinheiro para comprar uma lata de leite para tua filha, vem querer falar desse negócio de Jesus aqui, sai fora com essa palhaçada daqui. Rapaz, aquilo foi uma humilhação, uma facada no coração, vou te falar. Entrei no banheiro, dobrei o joelho e falei, Deus, o senhor viu? Eu falei, pior, o senhor quer saber da verdade? O pior que é a verdade. O senhor vai ou o senhor não vai me ajudar? Naquele momento, parecia que foi só isso que eu falei, mas eu já estava 20 minutos ali orando. Naquele momento ali, Deus me mostrou o que eu ia fazer. Mandou que eu fosse embora para a minha cidade, que é São José do Rio Preto, me mostrou o plano todinho. Só que eu não tinha dinheiro nem para o metrô, irmão. Aí, levantei do banheiro, fui lá, catei uma mochila dessas de costas, joguei uma roupa que eu tinha lá, saí, encontrei minha esposa no corredor. Ela falou, você vai onde? Eu falei, estou indo embora.
Eu falei, como você está indo embora? Eu falei, você fica aqui que eu volto daqui um mês para te pegar. Ela, não, pelo amor de Deus, não me deixa aqui. Eu falei, você vai ficar aí, Deus falou comigo. Eu falei, não vai durar nem um mês. Eu falei, confia em Deus, não vai durar nem um mês. Deixei minha esposa chorando e fui embora. Quando eu chego na frente do metrô Vergueiro, mas quando eu chego na frente, não tinha dinheiro para pagar o metrô, sai um primo. O nome dele eu posso falar, Márcio. Sai um primo. Ô Márcio, você vai onde? Eu falei, Márcio, eu estou indo embora para São José do Rio Preto, Deus mandou. Só que eu vou te falar a verdade, você não tem dinheiro nem para pagar metrô. Ele falou, por isso não, está aqui o dinheiro do metrô, está aqui o dinheiro para você comprar passagem. E ó, vou fazer um cheque aqui, você troca lá. O cheque era como se fosse R$1.000 hoje. Você troca lá para você ir vivendo. E fui embora. Irmão, qual a possibilidade de cruzar ele no metrô? Deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi com isso que aconteceu comigo. Quando Deus falar com você, não se acovarda não. Fica com medo não. Porque quando Ele fala, Ele já preparou tudo para você. A única coisa que você tem que fazer é confiar. Qual era a possibilidade de encontrar? Só você fica, como? Quer dizer, Deus já tinha mandado ele sair de casa para ir aonde eu estava, que era na casa dessa minha tia, e eu encontrei ele no metrô. Fui. E dali comecei a minha vida e acabei encontrando esse amigo que eu te falei de 30 anos lá na Igreja da Graça em São Paulo, em São José do Rio Preto. E pouco tempo agora, lembra quando caiu aquele avião que matou lá em Chapecó, de Chapecó, muita gente, né, alguns jogadores e tudo mais? Foi naquele dia que ele morreu. Eu fiquei muito comovido com a tragédia, mas não vou ficar com hipocrisia com você. A dor maior foi pela morte do meu amigo de tantos anos. Ele era meu amigo, meu vizinho, de muitos anos. E você sabe por que ele morreu, irmão? É esse negócio, é pela fé. Ele foi numa cadeira, sabe essas cadeiras caipira que a gente tem lá no interior? Cadeira de ripa, assim, né? Aí ele foi abaixar, bateu a costela na ponta da cadeira. E aquilo fez um coágulo por dentro. E não, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé. Irmão, mas quem é que tem fé, irmão? Só é pela fé quando eu ouço uma palavra, essa palavra me chama a atenção, eu medito nessa palavra, e aí essa palavra fala comigo. Então sim ela me produz fé. Senão não é pela fé, irmão. É pela vontade, é pelo desejo, por qualquer outra coisa, mas não é pela fé. E nessa de é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, começou a complicar, pela fé, começou a complicar, correu para um socorro, deram uma injeção errada no cidadão. 60 anos, foi embora. Morreu. O coração não aguentou quando tomou uma injeção. Irmão, desperta, irmão. Que pela fé que nada, irmão. Só tenho fé se eu parar para prestar atenção no que o pastor está pregando, ou numa leitura que eu faço, aquela leitura me chamou a atenção, algo me saltou os olhos, eu medito naquilo, aquilo fala comigo, surge o sentimento chamado fé, porque senão não tem jeito, senão não é fé. Fica nesse negócio, é pela fé, virou um negócio, uma febre. Não, é pela fé, irmão, é pela fé, irmão, pela fé. Que fé, irmão? Deus falou contigo? Se Ele não falou contigo, não é pela fé. E nisso tem muita gente perdendo vida, perdendo bênçãos, perdendo porque Deus não falou com ela. Ou então, alguém falou alguma coisa, ela diz que foi Deus que falou, e Deus não falou. Para Deus, quando Deus fala comigo, eu sei, irmão. Você sabe, a minha ovelha, essa conhece a minha voz. Irmão, lembra de um homem chamado Lázaro? Lembra de Jesus na porta do túmulo dele? E ele vem e grita, Lázaro! Alguém falou que ele gritou Lázaro para que não confundisse. Então quer dizer que na eternidade só tinha um Lázaro. Não existia mais Lázaro, só aquele. Ah, pelo amor de Deus. Irmão, mas o que é que eu entendo disso? Quando Deus fala, até aquele que está morto sabe que foi Ele que falou com ele. Até quem está morto sabe que falou com ele. Quando Deus fala, até quem está morto sabe que Deus está falando com ele. Aquele homem estava morto. Mas Jesus, Lázaro, é comigo que Deus está falando. Levantou. Então, até aquele que está morto, quando Deus fala, ele sabe que é Deus que está falando com ele. Então, presta atenção nisso daqui. Você tem que aprender a dar o primeiro passo. Você tem que entender que casa de Deus não é casa de bate-papo, não é casa de namoro. Irmão, não é casa de ficar toda hora indo no banheiro, indo beber água. Não, irmão, presta atenção. Você veio aqui para ouvir Deus falar com você. Irmão, você já ouviu falar que eu sou o pão da vida? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Já ouviu falar? Sim ou não? Jesus disse isso. Quando o evangelho está sendo pregado, irmão, literalmente, está sendo partido um pedacinho de Jesus para cada um. O pão da vida está sendo partido.
Tem palavra aqui que vai ser para mim. Tem palavra aqui que vai ser para você, outra para ele, outra para ele. Como é que eu vou saber qual é a minha, pastor? É aquela que saltou os olhos, aquela que chamou a atenção. Aquilo ali é para você. Deus mostra que aquilo ali é para você. Agora tem que meditar. Tem que meditar. Não dá para dar o segundo passo sem dar o primeiro, irmão. Se não pegar primeiro o entendimento, não vai ter essa palavra falando com você para surgir a fé. Olha, irmão, você sabe que eu fiquei esperando o pastor Eduardo Galhardo me buscar lá no hotel hoje, né? E ele não foi, né? Só que eu não conheço o caminho, né? E eu saí aqui sem querer. Tem gente alcançando o milagre conquistado por fé, sem querer. Se tiver que ir de novo, não vai, porque não conhece o caminho. Agora estou te ensinando o caminho para ter fé. O caminho para ter fé é esse. Seja lendo, ou seja ouvindo a mensagem. Chamou a atenção, cata aquilo ali. Faz que nem a vaca, tem que ser crente vaca. Mastiga aquilo ali até entender. Até entender. Na hora que você entender, vai surgir a revelação. Aquilo vai te trazer convicção, certeza. Aquilo que vai te trazer fé. E aí, pastor? E aí, então, acabou os passos? Tem um terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Vamos dar uma olhadinha aqui. 2,17 de Tiago. Assim também, a fé, se não tiver obra... Lembrei de um amigo meu agora. Ele falou assim para mim, ele morreu, esse amigo meu, Enéas era o nome dele, gostava muito dele. Ele falou para mim, pastor, eu ganhei uma Bíblia Thompson da minha mulher. Falou, pastor, catei aquela Bíblia linda, coloquei debaixo do braço, falei, vou para a igreja. Cheguei lá, o pastor falava, capítulo tal, versículo tal. Quando eu ia abrir, o pastor já tinha acabado de ler. Capítulo tal, falou, pastor, eu não consegui ler a Bíblia. Eu acho que eu estou fazendo isso com você. Vou esperar um pouquinho para você abrir. Vamos lá. Deu para abrir aí agora? Deu tempo? Me lembrei dele agora, sinceramente. Vamos lá. E está escrito assim, assim também, a fé, se não tiver o quê? Se não tiver o quê? Se não tiver o quê? Ó, essa palavra que interessa para a gente. Se não tiver o quê? Obras. A mensagem toda é por causa dessa, tudo isso que eu te falei, só a introdução para a revelação que Deus me deu algum tempo atrás. A mensagem toda está em cima dessa palavra. Ora, assim também a fé, se não tiver o quê? Se não tiver o quê? Então o que é a obra? O que é a obra? Vamos recapitular. Você sentou aqui, você ouviu a palavra, algo te chamou a atenção, você foi para casa, ficou meditando naquilo, de repente surgiu a fé. Fé, certeza, convicção, que Deus falou com você e aquilo que Ele falou com você vai acontecer. Amém? Aí você faz o quê? Ora ou não ora sobre aquela palavra que Deus te deu? Ora ou não ora? Sim ou não? Então a obra é o quê? É oração. Ou para alcançar uma bênção financeira, ou para destruir uma obra do diabo, ou para abençoar um filho. Ou seja, mas a obra é a ora que você faz baseado naquela palavra que te trouxe fé. Não é assim? Sim ou não? Então a fé sem obra é morta. Vamos lá. Coisa séria, hein, irmão? Jeremias 48:10. Você sabe que quase a vida toda, não vou mentir para você não, quase a vida toda eu pregava essa mensagem só para obreiro? Porque quando ouve a palavra obra, a gente pensa que a obra é isso, né? É só ir lá evangelizar, né? Ir no hospital. Não é obra, pastor, é uma forma de obra. Mas a oração também é uma forma de fazer uma obra no campo espiritual. Essa obra, evangelizar, é uma obra feita, é uma atitude espiritual, sim, mas é uma obra feita no mundo natural. Né? Eu saio de casa em casa, bato de porta em porta, não é uma coisa natural o meu andar? Né? Ali eu vou entregar um conteúdo espiritual para aquela pessoa, mas é uma obra física. Né? Eu vou no hospital lá visitar, eu vou entregar um conteúdo espiritual para aquela pessoa que está ali, mas é uma obra física. Né? A oração é uma obra espiritual. É na oração que você vai no campo espiritual e destrói as obras do diabo. Irmão, lembra de um grande homem chamado Ezequias, um grande rei? Ezequias, irmão, olha só, irmão, na minha humilde opinião, tá? Para mim, o maior rei que eu vi, na minha opinião, isso é opinião minha, foi Davi. Depois de Davi, eu achei Salomão.
na minha opinião. Depois eu achei o grande rei Ezequias. Ezequias, irmão, que rei, irmão. Irmão, o que ele fez? Irmão, ele restaurou o altar do Senhor que estava destruído. Ele abriu as portas da casa de Deus. Naquela época existiam postes grandes, que eles colocavam ídolos em cima, os altos postes ídolos. Ele derrubou tudo. Ele catou o povo e ensinou o povo a adorar a Deus. Irmão, ele foi tremendo, aquele homem. Só que chegou um momento da vida dele, que ele fez igual a muitos de nós. O que, pastor? Relaxa. Você quando começou, orava bastante, lia bastante, jejuava bastante, vinha muito na igreja. Se visse uma lâmpada queimada, falava pastor que você queria ajudar, você queria arrumar. Se o pastor pedisse para ajudar a igreja financeiramente, você era o primeiro a fazer. Hoje, se o pastor marca uma reunião especial, é obreiro. Sabe o que é, pastor? Eu queria falar com o senhor que é um tio meu, sabe? Ele marcou uma pescaria, sabe? E eu queria falar com o senhor que... Então, mas domingo vem, viu? Domingo? Ele deixou, irmão. Deixou. O grande rei Ezequias, irmão, ele deixou. Só que o grande rei Ezequias, quando recebeu um decreto de Deus, foi avisado a ele, o negócio é o seguinte, você vai morrer, tá? Essa doença é para a morte, arruma a tua casa, aquilo ali, ato de misericórdia de Deus. Deus avisou ele para arrumar, que ele ia morrer. Porque se morre desorganizado, irmão, do jeito que você tombar, você vai ficar, hein? É sério, hein? Do jeito que você tombar, você vai ficar. Você está servindo a Deus? Porque se está servindo a Deus, já está servindo a palavra, irmão. Você está vivendo de acordo com a palavra? Pastor, se for examinar direitinho, tem algum na minha vida que preciso mudar, então. Você muda rápido. Porque se você tombar errado, você vai passar a eternidade longe de Deus. Não fica nessa brincadeira achando que você não vai, não. Não fica, não. E, então, tem gente, igual o rei Ezequias, que recebe um decreto como esse e acorda. Ele foi lá, virou a cara para a parede. O que é virar a cara para a parede aos meus olhos? É não olhar para mais nada. Você só vê a parede, você não vê mais nada. Ele não olhou para mais nada. Ele fez uma oração sincera a Deus. Antes mesmo do grande Isaías sair do pátio, no meu modo de chegar, eu estou vendo Isaías andando, deu o recado, está indo embora. Antes dele chegar no meio do pátio, Deus fala, volta. Ele voltou, falou, o negócio é o seguinte, fala para ele que eu escutei a oração dele, que eu vi as lágrimas dele, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Tá bom? E vou fazer mais, vou defender a cidade dele. Fez o tempo voltar. Irmão, que hora que é agora? Você tem ideia aí? 8h45. Imagina se Deus fizesse voltar para 8 horas da manhã agora. Pastor, voltar o tempo? Ele voltou o tempo. 10 graus no relógio da caixa. Ele voltou o tempo. Quer dizer, e ele vai fazer o tempo da maravilha dele voltar na sua vida. Teve um tempo que eu estava sentado ali, assistindo. Ele voltou o tempo. Deus está aqui. Ele vai fazer o tempo teu voltar. Pode acreditar. Ele é Deus. Agora você não pode trocar de Deus. Eu não troquei. Eu continuei buscando, continuei jejuando, continuei orando, continuei longe do pecado. Eu não troquei de Deus. Você não pode trocar de Deus. Amém? O teu tempo vai voltar. E ele, então, na oração dele, mudou. Moveu o coração de Deus. Mudou tudo. Você está entendendo? Sim ou não? Mudou tudo. Lembra de Davi lá em Siclag? Siclag foi queimado a fogo, coisa complicou, coisa aconteceu difícil para ele. Foi, no meu modo de enxergar, foi imprudência dele, tinha 600 homens, deixasse 200 tomando conta ali e saísse com 400. Mesmo que o 200 não desse conta dos inimigos, mas pelo menos resistia até chegar aos outros 400. Mas ele foi imprudente. Cuidado, você tem que cuidar da tua família, hein? Você tem que vigiar os seus, hein? Você muitas vezes nem percebeu, você abandonou seu filho sem sair de casa. Você nem sabe o que seu filho sente. Quando de repente, pastor, meu filho é homossexual, pastor, como é que eu nunca percebi? Porque você abandonou teu filho na tua casa. Você abandonou teu filho, você está presente lá, mas você abandonou teu filho. Você não sabe com o que ele fala, você não sabe como ele é, você não sabe o sentimento dele, você não sabe o pensamento dele. De repente, pastor, eu estava limpando a casa, descobri um papelote de cocaína lá, meu filho está usando droga, pastor. Mas por que você não viu? Não, você estava. É que você abandonou teu filho dentro da tua casa. Irmão, você tem que prestar atenção no teu filho. Aí depois resta fazer o que Davi fez, chorou, até cansar. Mas aí depois ele tomou a atitude que tem que tomar. Pegou um éfode e foi falar com Deus. E Deus deu a direção. Tudo isso eu estou falando a você que a obra é feita como? Orando. É lógico que vai ter a parte natural, física, mas a obra é feita orando. Orando. Você está compreendendo? Sim ou não? Orando. A fé sem obra o quê? Vamos lá.
Nós estamos lá agora em Jeremias 48:10. E está escrito da seguinte maneira. Você abriu? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Eu gosto dessa palavra, fraudulentamente. O que é fraudulenta? O que é uma coisa fraudulenta? É uma coisa que não é verdadeira. Não é verdade? Sim ou não? Imagina você, preste atenção aqui, crente. Imagina você em dificuldade. Em dificuldade. Aí você dobra o joelho, Senhor Deus, em nome de Jesus, como, meu Deus, aquela carruagem de fogo levou Elias, leva esse mal da minha vida. Essa oração parece espiritual, parece maravilhosa, com todo o teu coração, mas ela é o quê? Ela é fraudulenta. Por quê? Porque para não ser fraudulenta uma oração, ela tem que estar baseada na verdade. Mas você às vezes não conhece a verdade, porque não vai examinar a Escritura. Fica no que alguém falou, e faz a oração, e está precisando de ajuda, irmão. E está precisando de socorro, e está precisando que Deus estenda a mão. Mas a tua oração é fraudulenta, e você então continua com a tua vida amaldiçoada, ou seja, você continua com aquele sofrimento, com aquela dor, com aquela dificuldade, nada muda para você. Porque você está fazendo uma obra, mas aquela obra é falsa, ela não tem o poder de destruir, de desfazer o mal. Você está entendendo? A obra, que é a oração, para ter o poder de destruir o mal, essa obra tem que ser verdadeira. Então, quer dizer, ela tem que ser baseada na palavra, porque só a palavra é verdadeira. Mas você fica nesse negócio aí que Paulo caiu do cavalo, né? Você fica nesse negócio aí de que o Elias foi na carruagem de fogo. E quantas outras histórias foram contadas? E o crente, em vez de examinar a Escritura, o crente fica na conversa dos outros. Mas você sabe por que o crente não examina a Escritura? Posso falar? Posso falar? Você não vai sair falando mal de mim, não? Não? Porque você é preguiçoso. Ô pastor, que isso? É verdade. Ô pastor, trabalho em 3 serviços. Eu não estou falando preguiçoso fisicamente. Tem gente que sai 6 horas da manhã, se deixar vai até 11 horas da noite trabalhando. Mas tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça de orar. Ô pastor, para você vir na igreja, o pastor tem que ficar fazendo malabarismo para você vir na igreja. Malabarismo para você vir na igreja. Você sabe, irmão, eu faço uma arte marcial, que eu gosto muito, que é jiu-jitsu. E ontem eu fui fazer uma aula com meu filho. Meu filho vai trocar de faixa agora. E eu fui fazer uma aula com ele. E eu estou ali, fazendo a aula, estou prestando atenção e tal. Aí, de repente, chegou um rapaz. Ele chegou, sentou. Aí o mestre, né, professor, falou, e aí? Você está com uma cara cansada? Ele falou, é que eu vim direto do trabalho hoje. Eu falei, mas você veio direto do trabalho? Ele falou, eu trabalho à noite. Eu falei, olha só. Meu irmão, ele trabalha à noite, mas estava lá para fazer uma aula de jiu-jitsu. Você, porque trabalha até 6 horas, está cansada. Hoje não vou na igreja, não, o senhor entende, né, pai? Eu não sei quem foi que ensinou você essa mentira. De que não, Deus entende. Quem te ensinou isso? Quem te ensinou essa mentira? Irmão, Deus, Ele entende que você tem que buscar Ele dia e noite. É isso que Ele entende. Ele entende que você tem que orar sem cessar. É isso que Ele entende. Ele não falou isso por falar não, irmão. Ele não falou por falar não. Você está entendendo? Irmão, olha, nós temos que olhar, são exemplos para mim, exemplos para você, são exemplos para nós. Olha Jó, irmão. Olha como ele observava a família dele. Ele não via erro na família, ele não via pecado. Você está em Jó, capítulo 1, depois você dá uma olhada lá. Ele não via erro, nem via pecado. Mas o que ele falava? Vai, que os meus filhos blasfemaram contra Deus do seu. Quer dizer, ele examinava a vida deles, não via pecado. Ele falou, mas no coração ele não pode ver, irmão. Ele oferecia sacrifício pensando que no coração eles podiam ter falhado. E às vezes você passa uma semana sem ver seu filho, sem falar com a sua esposa. Marido abandona a esposa em casa, sem sair de casa. Chega de manhã, sai de manhã, chega de noite. Às vezes quando chega, sai a mulher está dormindo, quando chega a mulher já foi dormir. Não, tem que trabalhar, pastor, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, pastor. Nem só de pão.
Você fica de negócio trabalhando, não cuida da tua esposa, não cuida da tua família, aí você morre, ela casa com outro, gasta dinheiro com ele. Você, né? Não fica, você não está guardando. Aí você morre, ela arruma um garotão, sai andando no teu carro para lá e para cá, que você trabalhou tanto. Agamão, rapaz, cuida da tua família, esteja perto dos seus filhos, ame a sua esposa, ame o seu marido. Irmão, é importante o que eu estou te falando, amém? É importante, coloca no teu coração isso, se dá um pouco mais pela tua família, amém, Jesus? Não, mas é verdade mesmo, aí o cidadão junta, aí tá, ele morre, dá um piripaco nele, tanto que ele trabalha, dá um infarto, tal. A mulher chora uns 15 dias, né? Você não tem aquela que fala, me leva, eu quero ir junto. 15 dias, ela já põe um cabelo diferente, já saiu para caçar já, 15 dias, está pensando que é brincadeira? É coisa séria. Então presta atenção, se a obra for fraudulenta, se a oração não for baseada na verdade, não vai mudar nada. Mas ela não é baseada na verdade, você me desculpa a franqueza, irmão. Porque muitas vezes é isso mesmo, o crente é preguiçoso, o crente não lê, o crente não ora. Que dia que é hoje? Quarta-feira, ou seja, domingo foi o primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto domingo o dia da semana, certo? Quantas vezes, responde para você, quantas vezes você dobrou o joelho essa semana para orar a Deus? Mas estou falando de orar, de chegar lá e falar, Deus, eis-me aqui, eu vim te buscar, preciso da tua presença, preciso que o Senhor fale comigo, preciso que o Senhor abra o meu entendimento. Quantas vezes você gastou tempo ali, a unha não vai cair, preste atenção, quantas vezes você gastou tempo ali, orando? Quantas vezes você catou a Bíblia? Mas não é aquele negócio, não, parece que é um concurso, quem leu mais Bíblia. Eu li a Bíblia 10 vezes. Você tenha lido uma, mas estudando, meditando, compreendendo o porquê, o não porquê. Você está entendendo? Por que Deus falou? Por que Deus não falou? Por que foi feito isso? Busca, igual aquela criança, não tem aquela criança? Mãe, por quê? Mas por quê? Não é porque isso, filho, mas por quê? É assim. Deus, por quê? Como? Me explica. Abre o meu entendimento. Você está compreendendo? Quantas vezes você fez isso essa semana? Quem fez, pelo menos, nós estamos no 4º dia da semana, quem fez pelo menos 4 vezes? Apareceu 1. Quem fez 3? Apareceu 2. Quem fez 1? Irmão, e você quer que Deus te abençoe? Você está de brincadeira? Aí você não entende por quê, irmão. É a mesma coisa de eu querer sair aqui agora e correr 20 quilômetros, irmão. Eu não vou conseguir correr 1. Eu tenho que me preparar para isso, né, irmão? Eu não sei porque eu não emagreço porque eu não faço regime. Você sabe que eu fui pastor no Maranhão, né? E o missionário R.R. Soares foi fazer uma reunião lá no Maranhão. E o missionário é um homem que ele está o tempo todo fazendo exercícios. Se preocupa. Até ele falou para mim, Júnior, a idade não chegou para mim. Por quê? Porque ele se cuida. E ele me chamou para correr com ele. Ele falou, vamos? Falei, vamos correr na praia. Vai. Irmão, vou te falar uma coisa a você. 1 quilômetro, eu estava assim, ó. E o missionário foi embora. Aí eu não estava aguentando nem andar direito, estou passando. Um rapaz do quiosque. Ô, pastor, hein? Um rapaz do quiosque da praia. Ô, pastor, hein? Está quase morrendo, hein? O missionário passou aqui inteiro. Eu falei, vai cuidar da sua vida. Foi embora. Como é que eu vou conseguir correr, irmão, se eu não faço exercício? Aí eu comecei a fazer exercício, irmão. Antes de eu sair de lá, ó, e tem gente que não acredita, irmão. Mas o correr é um costume, é um hábito que você pega. Eu lembro que o rapaz estava arrumando uma caixa d'água lá para mim. Estava um amigo meu. Ele falou, e aí, pastor? Eu falei, rapaz, estou cansado, corri 5 quilômetros agora. O cara olhou para minha barriga assim. Mentiroso. O olhar dele disse isso. Mas era verdade. É um hábito. Quando eu saí de lá, eu já estava correndo 7 quilômetros na orla da praia já. Né? Quer dizer, mas é um hábito. Eu estava treinando para mim não passar vergonha da outra vez, né? Mas mesmo assim, a última vez que o missionário foi em Curitiba, que ele fez exercício lá, ele correu 17 quilômetros.
É o hábito. Falei, deve estar treinando para a meia maratona do Rio, né? Porque é 24 quilômetros, uma meia maratona. Porque, irmão, é muita coisa. E glória a Deus, amém? Amém, Jesus? Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer para você, irmão? Orar é a mesma coisa. Orar é a mesma coisa. Tem gente aqui, se começar a orar aqui agora, ele vai começar a olhar para o teto, porque ele não tem o hábito, ele não tem o costume. O que está acostumado a orar, ele começa a orar, se bobear, ele está lá fora orando, ele nem percebe para onde ele vai, porque ele está no reino dos céus, ele está envolvido com o Espírito Santo, ele nem percebe para onde ele vai. Agora, aquele que não tem o hábito de orar, meu Deus, aí dentro dele fala, mas esse negócio de crente está doido, viu? Aí começa a contar lâmpada. Aí depois, a dificuldade vem, Senhor, por quê? Mas nem intimidade você tem com ele, você não vai saber conversar com ele. Você não vai saber falar com ele, você não conhece para conversar. Por quê? Porque você não lê as Escrituras. Por quê? Porque você não presta atenção no que o pastor está pregando. Por quê? Porque você conhece Deus de ouvir falar, como Jó disse um dia. Ouvir os outros falar. Mas você tem que conhecer Deus de com Ele estar, irmão, examinar as Escrituras, ter intimidade em oração. Irmão, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo em você. E através de você. Lembra de Ana? Não pensa você que eu não vi o pastor Eduardo Galhardo pregando sobre Ana essa semana aqui no domingo. Lembra de Ana? Lembra? Ela gastou tempo. Ela gastou tempo. Foi na oração que ela mudou o quadro da vida dela. Mas não ora, irmão. Você fica naquele negócio, né? Você conhece a oração do Tibluft? Tem um monte de gente que faz oração de Tibluft. Trabalha até 6 da tarde. Aí chega em casa, assiste a novela das 7, das 8, das 9, das 10. Aí vai dormir. Senhor Deus, em nome de Jesus, Tibluft. Não é? E às vezes fala, abençoa minha mãe, meu pai, meu cachorro, Tibluft. Aí você acha que Deus vai te abençoar você fazendo oração do Tibluft, irmão? Não vai. Não vai, irmão. Buscar-me-eis. Buscar-me-eis quando? É um condicionamento. É uma condição. É um condicionamento de Deus. Você vai me buscar. E Ele está dizendo, você só vai me encontrar se você fizer isso de todo o teu. Fazendo oração do Tibluft, você acha que vai? Mas não vai mesmo. Quem é que faz oração do Tibluft aí? Agora não aparece, né, irmão? Não aparece, né? Você fala, quem ora 10 horas? Ora 10 minutos. Irmão, nós temos que mudar. Irmão, nós temos que mudar. E tem que orar com conhecimento. Tem que orar com conhecimento, com entendimento. Você tem que saber sobre o que você está falando com Deus. Você tem que saber do que você está falando com Deus. Olha, eu fico imaginando, irmão, Moisés, irmão, meu Deus do céu. Moisés, eu estava esses dias estudando sobre Moisés. Irmão, Moisés tem que ter sabedoria para fazer as coisas, porque senão você tem que fazer 2 vezes. Moisés teve que subir no monte 2 vezes, porque Deus deu para ele os 10 mandamentos, Deus mesmo escreveu, e ele chegou lá, viu o povo no pecado, ficou nervoso, quebrou as tábuas. Aí teve que subir e pegar de novo. Então não fica nervoso não, irmão, você vai ter que fazer 2 vezes. Você está entendendo, sim ou não? Mas aí, o que acontece? O Senhor Deus falou uma coisa para Moisés, falou, Moisés, o negócio é o seguinte, deixa eu falar contigo, Moisés. Eu não vou andar com esse povo é rebelde. Se eu andar com esse povo, um dia eu mato eles. Deus falou. Aí Moisés falou, mas Senhor, se o Senhor não for, não adianta a gente ir. Põe atenção no coração que eu vou te falar agora. Todo tipo de vitória que você teve, só foi porque Deus estava contigo. Se Ele não tivesse, você não teria tido. Não, pastor, eu sou preparado, o senhor não entende, eu sou pós-graduado, do pós-graduado, do pós-graduado, do graduado da pós-graduação. Sem Deus você não é nada. Põe isso dentro de você, toda a vitória que você teve foi porque Deus te deu. O homem tem aquilo que lhe é dado por Deus. Foi Deus que te deu. Você está compreendendo, sim ou não? Aí ele falou, Senhor, se o senhor não for, não adianta ir. Vou fazer o que lá? Não adianta ir. Aí Deus falou com ele, Moisés, se eu for, vou matar esse povo. Falou, Deus, o senhor tem que ir. Aí Deus falou para Moisés, o negócio é o seguinte, eu conheço você, eu conheço o teu coração. E por causa disso eu vou atender o teu pedido. E Deus atendeu o pedido dele. Amém? Aí passou um tempinho. Moisés só bateu um outro papo com Deus. Falou, Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor falou para mim que conhece meu coração, o Senhor falou que atendeu meu pedido porque o Senhor me conhece. Então, deixa eu fazer um pedido para o Senhor. Me faz conhecer quais são os seus planos para que eu possa te servir melhor. Irmão, se você tem que ter conhecimento de Deus para você poder servir Ele melhor. Senão você não vai conseguir.
e vai ficar fazendo oração fraudulenta, vai ficar em maldição, vai ficar em dificuldade. Maldição nesse sentido. Aquele mal não vai sair da tua vida e vai achar que Deus não existe mais, que não adianta. Aí fica igual, posso falar? Vai sair falando mal de mim depois? Posso falar mesmo? Posso mesmo? Aí fica que nem esses retardados andando de igreja em igreja achando que isso vai mudar a vida deles. Não vai mudar. O que muda a vida de uma pessoa é conhecimento e prática da palavra. Isso muda a vida de uma pessoa, senão não muda. Mudança requer mudança de comportamento. Transformação de vida requer mudança de comportamento. Senão não vai mudar. Irmão, e eu sei que às vezes é necessário o que a pessoa está querendo. Eu lembro daquela mulher cananeia, lembra? E ela veio atrás: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Não é endemoniada, é endemoniada, ninho de demônio. A filha dela era um ninho de demônio. Meu irmão, eu já tive na mão de demônio. Eu, quando era garoto, a coisa era terrível, irmãos. Irmão, era um demônio do medo. Por que era demônio do medo, pastor? Porque eu começava a dormir, vinha, soprava o meu ouvido, vinha, puxava o meu pé. Eu via pessoas que já morreu. Era terrível. Era terrível. Eu estava deitado na cama, vinha e pulava em cima de mim. Teve vez de me levantar assim no alto e jogar. Coisa séria. Eu tinha tanto medo que eu saía da onde eu estava dormindo e ia dormir debaixo da cama de alguém da família, no chão, de tanto medo. Coisa séria. Então eu fico imaginando, aquela mulher era um ninho de demônio. Que situação, que sofrimento, que dor, que dificuldade. Ela clamou com conhecimento. Ela falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela conhecia, sabia que ele era da linhagem de Davi. Mas qual era o problema dela então, pastor? Se ela orou conhecimento, ela era cananeia. Mas o que tem a ver, pastor? Ela não vivia segundo a palavra de Deus. Está cheio de crente cananeu aí, crente rebelde, crente mentiroso, crente fofoqueiro, crente que fala mal do pastor dele, crente que rouba a Deus. Aí você quer o quê? Quer clamar e quer ser ouvido? Eu fico vendo alguns grandes até pregadores dizendo que até o silêncio de Deus é uma resposta. Eu não acredito nisso. Que é isso, pastor? Ô, irmão, toda vez que eu li a Bíblia e vi Deus em silêncio, é porque a pessoa estava em pecado. Quanto tempo Deus ficou sem falar com Abraão? 13 anos, 14 anos? Por quê? Porque ele decidiu fazer algo segundo o coração dele e da mulher dele, e não ficou na palavra que Deus falou com ele. Por isso que existia o silêncio. Aquela mulher clamando com uma necessidade tão grande. Jesus não falou com ela. Quando foi que Jesus parou? Quando um discípulo também, que não foi por amor que ele falou, não. Ele falou porque ele estava incomodado já. Senhor, atende essa mulher que vem perturbando atrás de nós aí. Aí Jesus falou: não, rapaz, não posso não, rapaz. Você é doido, é? Posso não. Não tem jeito. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não posso, essa mulher é cananeia. Ela não vive segundo a vontade do meu pai. Eu não posso. Irmão, tem que clamar com conhecimento? Tem. E tem que viver a palavra. E para isso tem que ter o quê? Conhecimento de Deus. Você precisa ter conhecimento de Deus. Senão não vai. Senão quando você orar, a coisa não vai mudar. Porque você vai fazer oração fraudulenta. Porque você é um crente baseado e formado no que alguém disse. Você nunca foi lá catar as escrituras para examinar, para ver se é aquilo mesmo. Não é questão de desconfiança, é questão de ler. Você tem que entender o que é promessa, você tem que entender o que é mandamento, você tem que entender o que é bênção para você tomar posse, você tem que entender o que é que Deus vai preparar, e você tem que conhecer. Eu fico vendo as pessoas, e fazem aquelas frases bonitas, né? Porque o maior luta de Paulo era para não voltar a ser Saulo. Irmão, tem um grande amigo meu, isso é falta de conhecimento. Tem um grande amigo meu que me chama de Anthony, pastor Josias Cruz, porque meu nome é Antônio. Agora, Anthony é diferente de Antônio? Sim ou não? Não, só que é falar de uma outra língua. É a mesma coisa de Paulo e Saulo. Um era grego e o outro não falava uma língua que não era grega. É só isso, mas falta o conhecimento, aí faz essas orações fraudulentas, essas orações que não são baseadas na verdade, e quer dizer, bonitas, né? Bonitas, poéticas, mas que não tem poder de Deus para mudar a vida de ninguém. Está entendendo? Mas só que não é só isso que fala aqui não. Estou terminando já, o horário, estou vendo que está correndo aí. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que retém a sua espada, aquele que não luta. Aquele que não luta, aquele que é preguiçoso. Ele não luta, ele não briga, ele não persevera. Lembra?
que é um dever, orar sem desanimar. Essa palavra começa quando está se falando daquela mulher que perturbou aquele juiz iníquo. Aí mostra sobre o dever de orar sem desfalecer, sem desanimar. Orar é um dever, orar sem desfalecer, sem desanimar. Mas, irmão, nós começamos a orar, a coisa não aconteceu ainda do jeito que a gente quer. A gente para. Aí, maldito aquele que preserva a espada do... Você não luta. Pastor, mas eu tenho orado, eu tenho lutado. O shopping está aqui perto? Sim ou não? Quantos quarteirões você acredita que você precisa para chegar no shopping? Não entendi. É na quadra? Dois quarteirões? Se você andar um quarteirão, você chega? Se quiser chegar, você tem que fazer o quê? Andar 2, você começa e para com um quarteirão só. Como é que você vai chegar no sucesso financeiro? Se você começa e para. Como é que você vai chegar no sucesso conjugal? Se você começa e para. Como é que você vai chegar no sucesso familiar? Se você começa e para. Não, irmão. Maldito é aquele que preserva a espada do sangue. Tem que lutar, irmão, até alcançar o que você quer, sem desistir. Irmão, lembra de Atos? Eu vou ter que parar o horário. Você lembra de Atos? Eu estava observando aquilo ali, irmão. Os Paulo e Silas, eles tomaram um couro na praça. Tiraram a roupa deles. A roupa não era igual aqui, não era igual hoje, né? Uma peça embaixo, outra peça em cima. Normalmente era uma peça só. Então rasgaram a roupa para bater nas costas deles. Ou você acha que delicadamente vieram, por favor, deixa eu abrir o botão. Por quê, irmão? O senhor vai levar uma surra nas costas? Chegaram e deram a surra. Levaram eles. Prenderam em uma parte isolada, ou seja, prenderam na prisão. Eles estavam amarrados num tronco, a Bíblia fala. Eles estavam num tronco amarrado. Então imagina, o cara estava com as costas lanhadas, cheio de dor, uma posição desconfortável, e ele estava fazendo o quê? Louvando a Deus, orando a Deus, louvando a Deus. Lanhado as costas, com situação desconfortável, preso, mas ele estava buscando a Deus. Foi aí que surgiu o terremoto. Você para. Fica murmurando. A murmuração nos prejudica, traz nosso inimigo para perto de nós. Vai lá ver aqui que a Bíblia fala sobre o murmurador, ele tem como companheiro o destruidor. Traz o inimigo para perto de nós. Desanima. Esforça-te. Tenha muito bom ânimo. E eu? Quem não se esforça, quem não tem muito bom ânimo, não tem ajuda de Deus, não. Aí fica reclamando da vida. Irmão, nós temos que mudar. Amém? Temos que ter um comportamento que os bereanos tinham. Temos que prestar atenção quando a mensagem é pregada. Temos que meditar nessa mensagem que foi pregada, naquilo que me chamou a atenção da mensagem, que não é tudo para mim, aquilo que me chamou a atenção da mensagem, para mim obter a fé que eu preciso. Tenho que fazer a obra. E essa obra não pode ser fraudulenta, essa obra tem que ser baseada na verdade. Para quê, pastor? Para a maldição, então, desaparecer. Seja uma maldição financeira, uma maldição conjugal, uma maldição familiar. Quando eu digo maldição, eu estou falando de sofrimento, de dor, de dificuldade. Né? Eu não estou falando de maldição da lei, não. Está compreendendo, sim ou não? Eu estou falando de maldição nesse sentido, de dor. Uma pessoa que o marido despreza ela. É uma maldição esse negócio. Ué. Um dia o cidadão olha e falou, mulher, eu te amo, você é a mulher da minha vida, casa comigo. Hoje, coloca um travesseiro para não encostar, porque eu sinto nojo dela. Mas está numa maldição tremenda essa situação aí. Então, para arrancar essa maldição, esse demônio aí, que fez o marido repudiar, rejeitar a mulher, eu vou fazer uma oração que não pode ser fraudulenta, porque senão o meu casamento vai continuar amaldiçoado. Você entendeu o sentido de maldição que eu estou falando? Sim ou não? Irmãos, vamos orar? Pai, vem com o teu poder para abençoar este povo, Pai. Vem com o teu poder para mudar estas vidas, para trazer a resposta que essa pessoa precisa. Oh meu Deus, que hoje seja a última lágrima dela, Pai. Ela tem chorado por um casamento em dificuldade. Ela tem chorado por uma vida financeira, meu Deus, onde a vida dela tem sido humilhada. Ela tem chorado, meu Deus, porque tem passado por um tratamento penoso, Deus. Talvez uma hemodiálise, Pai. Talvez uma quimioterapia, uma radioterapia. Oh meu Deus, é um tratamento penoso, meu Deus. Remédio pesado. O corpo sofre, Pai. E ela tem chorado de viver dessa maneira. Chorado, talvez por perder alguém que ama, Pai. Oh meu Deus, vem com o teu poder agora, Pai,
porque nós queremos a tua manifestação, nós queremos a bênção do Senhor sobre nós, nós queremos, meu Deus, que o Senhor opere agora. Pai, eu acredito nisso. Não há homem que seja abençoado porque se empenhou ou porque desejou, mas foi porque o Senhor achou graça nele. Então ache graça nesse povo agora, Pai. Ache graça na vida desse homem, na vida dessa mulher agora, Pai. E muda a situação financeira dele, muda a situação do casamento, muda a situação da família, do filho, da filha. Oh meu Deus, muda, meu Deus, a situação da saúde dela, porque eu levanto a minha voz agora, Pai, junto com essa pessoa, Pai, para combater contra toda força contrária, para combater contra os principados, para combater contra as potestades, para combater contra as hostes espirituais da maldade. Pai, eu amarro a Satanás, eu amarro, meu Deus, os demônios deles. Meu Deus, eu peço ao Senhor, vai queimando agora, aonde houver um mal escondido, aonde houver um mal alojado, esse ser, meu Deus, que diz que é o dono dele, que diz que é o dono dela, que diz que é o dono da cabeça, que diz que essa pessoa pertence a ele, que ele vai destruir, que ele vai acabar com ela, é contra esse ser, meu Deus, que ganhou um presente na encruzilhada, que ganhou um presente na encruzilhada, que ganhou um presente no cemitério, que ganhou um presente na porta da casa dessa pessoa, que ganhou um presente em cima do telhado da casa dela, no quintal dela, que ganhou um presente, meu Deus, lá no carro dele, lá no carro dela. E esse demônio, esse ser que é atormentado e se deita na cama do casal e coloca incompatibilidade, e coloca frieza, e coloca rejeição, e entrou e coloca perturbação no lar, e coloca o pai contra o filho contra o pai, e coloca o desemprego, e coloca, meu Deus, todo tipo de sofrimento, a apostasia, o desânimo. Meu irmão, abra a tua boca e começa a combater, meu irmão. Você conhece a tua vida, você sabe da tua necessidade, faz alguma coisa por você agora. Diga a esse ser que você não tem nada com ele, e ele não pode continuar na tua vida, ele não pode continuar no teu casamento, ele não pode continuar na tua casa, ele não pode continuar na tua família, ele tem que sair agora, em nome de Jesus Cristo agora. É contra toda a força do inferno, meu Deus, vai queimando agora, vai queimando todo ser que tem trancado os caminhos, e tem amarrado as pessoas, e tem perturbado as pessoas, e tem roubado a fé, e tem roubado a confiança, e tem roubado o ânimo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai queimando agora, porque eu estou quebrando as cadeias, eu estou quebrando os grilhões, eu estou quebrando os grilhões, eu estou despedaçando as fortalezas. Pula para fora todo o mal escondido, pula para fora todo o mal alojado, pula para fora todo o mal que atormenta essa vida, que atormenta essa pessoa. Sai dessa vida, vamos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Solta o filho dessa mulher, solta o filho dessa mulher, em nome de Jesus Cristo. Solta essa família, toda força contrária, tem que sair esse mal, tem que sair o olho grande, a feitiçaria, a bruxaria, a magia negra, o encantamento, toda força do mal, em nome de Jesus, sai amarrado, e sai amarrado, e não volta mais.